Bom dia, gente! Bom dia, Eu sou a Natália eu sou o Lucas. e sejam muito bem-vindos a Partindo pro Mundo. Bom, esse final de semana não era pra ter vlog, mas alguma coisa especial vai acontecer, eu acho. Esperamos que sim. Talvez a saga do sofá vai acabar, gente. Essa semana a gente comprou o sofá na IKEA pela internet. Eles vão entregar hoje. E você acha que vai rolar? Espero que sim, né? O mistério vai ser se ele vai passar pelas escadas. Mas eu acho que vai. Sim. Mais tarde, quando chegar e tal, eu falo pra vocês certinho, tipo... Porque assim, já me perguntaram por que a gente não passa pela janela e tal. E aí eu explico pra vocês certinho como é que funciona aqui. Mas ontem até a gente já colocou, tipo... É um plástico, assim, que você coloca no carpete pra não sujar, porque na nossa escada tem carpete. Então estamos preparados, só esperando. Agora são 7 da manhã, né? E a entrega está marcada para entre 8 da manhã e meio-dia. Então a gente vai levantar, se arrumar e ficar esperando o sofá chegar. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Bom, gente, são 9 da manhã, eles acabaram de ligar falando que vão estar aqui daqui 20 minutos. Eu tô muito ansiosa. Parece besteira, mas a gente tá esperando isso há, sei lá, acho que quase 2 anos e meio, né? Então, tô bem ansiosa por esse sofá. E vamos ver. Eu tô nervosa, eu acho, pra ver se vai passar na escada. Então, acho que é por isso. Nem dormi direito essa noite. Aqui, ó, gente. Vamos tirar agora, porque o sofá já tá lá em cima. Agora a gente tem tudo isso pra montar no dia de hoje. É tipo tintim por tintim, vem completamente desmontado. E essas caixas aqui, ó, são muito grandes. Você ficou com medo na hora que você viu, né? Que fosse passar. Mas deu certo. Tem algumas caixas lá embaixo também, não são só essas. Mas as outras são levinhas, depois a gente traz pra cá. Não, e o pessoal muitas vezes sempre falava assim, por que não passa pela janela, né? Mas a nossa janela abre isso aqui, ó. E acabou, mas nada. Não, e ainda que a nossa janela abre bastante, né? Porque lembra que ele queria colocar uma trava na janela? Sim, ele travar, tipo, E abrir, acho que... de inspeção, né? Pra abrir até aqui, assim, por segurança e tal. Se você tem criança e tal, eu até entendo, mas tipo, né? E é isso, não tem como passar nada pela janela. Bom, eu acho que já ficou claro também, porque eu acho que o primeiro vídeo que a gente postou, alguém perguntou se não dava pra passar pela porta de trás do jardim. Mas o sofá não vai ficar no térreo, né? Ele vai ficar num quarto, que vai ser meio que como se fosse um segundo quarto de visitas. Nossa ideia sempre foi fazer meio que, tipo, uma sala de cinema ali, né? Tipo, uma outra sala pra gente poder assistir TV, assistir filme e tal. Só que a gente queria sofá-cama pra ficar também como um segundo quarto de visitas. Então a gente tinha que subir com esse sofá. E aí o principal desafio, na verdade, é essa escada aqui, né? Que foi o que aconteceu outra vez, que eles foram subir com a cama e não passou. Porque, ó, chegando aqui, tipo, não tem muito espaço em cima e também tem essas colunas todas aqui, então não tem um espaço para manobrar com, tipo, essas caixas maiores. Então isso foi acontecer outra vez, eles chegaram aqui e simplesmente não tinham o que fazer com a caixa, aí voltou. Sim, aconteceu com o nosso sofá e com a nossa cama, né? E o bom é que a outra escada não tem esse problema, porque o pé direito dela é mais alto e tal, então tem espaço para manobra. Então o desafio mesmo era essa parte aqui. Bom, a gente decidiu esperar até depois do almoço para montar o sofá lá. Então aqui está o nosso almoço. A gente tem nhoque com molho de legumes, vegetais, né? E cream cheese também. E aí a carne eu vou deixar o Lu falar, que é a especialidade dele. A gente comprou uma picanha, a gente comprou num site. E, ó, o ponto dela tá perfeito, na minha opinião. Tá muito bonita. Agora sim, gente, com o cafezinho em mãos, vamos começar os trabalhos. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.
hanging from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down. Bom, gente, o sofá tá praticamente montado. Tá faltando o colchão de dentro aqui do sofá-cama e as almofadas aqui do encosto, porque eles vieram embalados, então tem que... A gente abriu, né, e agora tem que esperar 72 horas pra ficar fofinho assim, né, pra encher. E aí depois a gente vai colocar a capa, vai colocar o colchão dentro, e aí vai ficar tudo 100%. Mas, meu, o sofá é enorme, eu não sei se dá pra ter uma noção pelo vídeo. É bem grande, vai ocupar a parede inteira ali, né? Era bem o que a gente queria. Na verdade, de início, a nossa ideia era um sofá que fizesse uma virada, que eu não sei como chama isso em português. Eu sei que aqui eles chamam de corner. Não sei se é, tipo... Sofá de canto. É, isso, deve ser sofá de canto. Enfim, que fizesse uma virada e que fosse do outro lado um pouco mais comprido, sabe? Pra você poder esticar o pé. Só que a gente não achou nada que fosse passar na escada, que fosse dar o espaço aqui. E se a gente fosse comprar um sofá que fosse assim, que fosse ser maior, a gente ia colocar na outra parede que tá aqui atrás de mim, não nessa parede que a gente vai colocar, que ela é um pouquinho maior. Mas enfim, a gente gostou bastante desse sofá. E aí o que a gente fez foi comprar isso daqui, ó. Que é o pra gente poder... Isso. Tá vendo? Ele fica assim, a gente ainda vai ter que colocar a capa, né, e tal. Mas enfim, aí a gente vai poder esticar o pé do jeito que a gente queria, quando a gente queria que esse lado aqui fosse um pouquinho maior. Enfim, e aí ele tem também, dá pra guardar coisa dentro, é bem legal. A gente pegou 2 desse pra poder realmente, assim, tipo, se espalhar pelo sofá, porque essa era a nossa ideia, né? Tipo, poder meio que ter um cineminho aqui em cima. E, enfim, então a gente queria uma coisa bem confortável. A gente acabou de montar também um negócio de esticar o pé aqui. E em teoria é pra ter 2 desse, né? Só que acho que vai ficar muito grande 2. Talvez a gente vai devolver o outro. Mas, ó, bem legal. Que dá pra guardar coisa aqui dentro. Se eu conseguir abrir com a mão. Acho que eu não vou conseguir. Nossa, é pesadinho, né? Mas, ó, tem um bom espaço ali dentro. Então, e dá pra esticar bem a perna. Ficou bem legal. Então, outras coisas que a gente comprou foi esse lustre aqui. É igual o lustre que a gente comprou lá pro escritório, mas esse aqui é um tamanho maior, então a gente comprou 2 pros 2 quartos. E comprou esse daqui pra poder ligar e desligar a luz, né? E aí você pode colar isso daqui na parede e fica tipo um interruptor mesmo, pra você poder ligar e desligar a luz. Então, bem legal, um pra cada quarto. E aqui, que não dá pra ver nada, mas é um espelho pro banheiro. A gente ainda não tem espelho nos banheiros aqui. Faz mais de 2 anos que a gente mora nessa casa e ainda não colocou espelho nos banheiros. Mas enfim, aqui tem um espelho e lá embaixo a gente tem um outro que é um pouco maior. Esse daqui é redondo, assim, tipo, bem simplesinho, tem a borda preta. E o outro é um pouco maior. E o outro espelho que a gente comprou é esse aqui, ó. Acho que dá pra ver que ele é oval. O outro era redondo, né? E ele tem a mesma bordinha aqui, ó. Acho que dá pra ver que ela é preta. Mas esse aqui é bem maior que o outro. Gente, bateu a canseira aqui. A gente vai precisar de um cafezinho, mesmo que são 5 da tarde, pra poder ter mais uma energia pro resto do dia. A gente fez até aqui, ó, pão de queijo. Com os olhinhos quase fechando aqui, gente. Nossa, eu tô acabada, mas a gente precisa ir no mercado agora, né? You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Domingo já por aqui, a gente já fez várias coisas essa manhã, né? Resolvemos várias coisas, mas hoje à tarde a gente tem mais coisas pra resolver, né? Então, uma das coisas que eu quero fazer, que faz muito tempo já que a gente vem falando disso, é automatizar a parte do boiler, né? Do aquecimento. Do aquecimento, da casa. Porque assim, aqui como funciona? A maioria dos lugares, você tem tipo esse boiler central, que ele é a gás, e aí ele esquenta tanto a água das torneiras, né? Que a gente sempre tem as duas, né? Dá pra, tipo, controlar se você quer água quente ou gelada. Tipo assim, tanto nos banheiros como na cozinha, né? Praticamente todas as torneiras.
e também os radiadores, né, do aquecimento da casa. Então esse boiler ele controla as duas coisas, e aí você tem um termostato que você define lá a temperatura e ele liga e desliga baseado nesse termostato. Mas a gente pode mostrar depois também um dos motivos que a gente queria deixar isso smart, né? Então vai poder controlar pelo aplicativo, vai ter um controle melhor dos termostatos e tal, porque a gente tem um termostato só lá embaixo, né? Ele controla toda a casa, então às vezes fica super frio lá embaixo e fica super quente nos outros lugares. Então com essas automações que a gente vai fazer, acho que vai dar pra solucionar esse problema, né? É que lá embaixo, tipo, é maior, né? Meio que como é open plan, ele demora um pouco pra esquentar. E daí também tem, tipo, a janela que dá pro jardim, que é bem grande e tal. Então tem uma troca de calor ali muito grande. E então lá às vezes demora pra esquentar, mas nos quartos esquenta mais rápido. Então aí às vezes lá tá frio e, tipo, nos quartos tá muito quente já. Então acontece direto isso, né? E tipo, você pode ir lá manualmente desligar e controlar um pouco o quanto você quer que abra cada radiador. Então a gente pode fazer isso no do quarto. Mas ao mesmo tempo, às vezes isso acontece com que o radiador lá embaixo, o boiler, né, ligue só porque lá embaixo esfriou e a gente não precisaria que ligasse. Então a gente poderia, na verdade, economizar energia se ele não ligasse. Porque o quarto, que é onde a gente quer que esteja quente, já tá quente, né? Então, esse é um dos problemas que vai solucionar aí. Isso é uma das coisas que, pelo que a gente pesquisou, assim, eu não sei se acontece em todas as casas que são, né, que eles chamam aqui de new build, que são, tipo, casas novas construídas por construtoras, mas acontece em muitas casas, né, pelo que a gente pesquisou, tem muitas casas que funcionam dessa forma. E além disso, tem várias outras coisas que a gente já percebeu que funcionam, assim, em várias casas construídas por construtoras, né, independente da construtora. Então, a gente compartilhou com vocês ontem da questão da janela, não abrir muito, né? Falamos agora do radiador. Mas a gente sabe que a gente deve um vídeo pra vocês falando um pouquinho mais sobre o processo de compra de casas aqui na Inglaterra. Então, acho que a gente vai deixar para um próximo vídeo. A gente vai falar mais sobre as curiosidades do processo de compra de casa e vai aproveitar para incluir essas curiosidades sobre as casas mesmo, né? Então, se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber notificação assim que tiver vídeo novo. E eu acho que é isso, né? Tem que deixar o like no vídeo, né? O like. Verdade, não esquece importante. de deixar o like. Mas enfim, a gente vai almoçar daqui a pouco, né? Mas eu vou aproveitar que a gente tá aqui no quarto, vou mostrar pra vocês os nossos planos pra esse quarto aqui. Então, essa parede que a gente tá olhando é a que tá de frente pro sofá. Então, a ideia aqui é colocar um móvel, né, que vem aqui pra TV. E eu pensei hoje de manhã em colocar um outro móvel, juntando aqui, que subisse aqui a parede e tivesse uma porta de vidro, pra gente poder dividir as decorações que a gente tem lá embaixo, colocar um pouquinho aqui em cima e tal. E talvez, quem sabe, se o móvel for grande o suficiente, colocar o telescópio dentro, e aí a gente deixa ele meio que exposto, mas ao mesmo tempo seguro, né, de não ficar mexendo muito assim e de repente quebrar. Mas isso a gente vai ver. E aí a nossa ideia inicial era colocar um projetor aqui nessa parede também, mas a gente ainda não sabe se vai ser projetor ou se vai ser TV, né? E eu acho que pra essa parede é isso. Nada que tá aqui vai ficar. Essa caixa é a caixa que a gente provavelmente vai devolver, a caixa do telescópio. Esse móvel aqui a gente provavelmente vai tirar daqui. Essa cadeirinha é da nossa afilhada, a gente vai achar um outro lugar pra guardar essa daqui. Eu acho que nessa parede seria mais isso. Daí na parede que tá atrás de mim, que tá o sofá, a ideia é atrás do sofá colocar esses quadros. Eu mostrei pra vocês esses posters, falei que eu ia comprar as molduras e a gente comprou. Chegou, a gente já colocou tudo, tá aí. Então eu tava montando aqui pra ver mais ou menos como que eu achava que ia colocar. Ainda vou mexer algumas coisas, inclusive esse aqui acho que tá até um pouco pra baixo, mas enfim. Temos algumas ideias. Eu não gostei muito das molduras, principalmente nesses pequenos aqui, ó. Eu achei que ela ficou muito grossa. É igual a que a gente tem lá nos quebra-cabeças, que eu mostrei pra vocês. Só que como os quebra-cabeças são maiores, parece que a moldura é um pouco mais fina. Mas tá vendo, ó, esse aqui que é bem pequeno, parece que a moldura é bem grossa. Mas enfim, já compramos, já tá assim, vai ficar assim. O conjunto da obra eu gostei, só não gostei de alguns específicos, assim. Mas eu achei que ao todo ele ficou legal até. Então, a ideia é colocar ele na parede aqui atrás. Bom, então agora a gente tá virado pra parede. A ideia é colocar eles bem aqui nessa parede. Aí, talvez, quem sabe, colocar um abajur aqui no canto, que tem um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Do lado do sofá. Mas não sabemos ainda, é só um pensamento aí. E
um tapete aqui embaixo, quem sabe pra ficar assim mais fofinho de pisar e tal, né? Já que a gente queria uma coisa que ficasse bem confortável, talvez um tapete seria legal. E aí a outra coisa que a gente vai fazer é encher essas almofadas aqui, essas capas de almofada, né? Que a gente já tinha pro outro sofá que a gente tinha comprado. Então, tava guardado. Veio diretamente do Brasil. A mãe do Lu tem uma loja de cortinas, né? Cortinas, persianas, almofadas. Isso. E, enfim, inclusive todas as nossas cortinas aqui de casa, essa e todas as outras, vieram diretamente do Brasil. Todas as capas de almofada, tudo. Então, a gente precisa encher e colocar aqui. Eu vou até deixar o Instagram dela aqui pra vocês, porque, tipo, se vocês gostam de decoração, já tem um monte de coisa lá legal pra vocês verem. Então, eu vou deixar o Instagram aqui. E que mais? Eu acho que é isso. Assim, tipo, tudo isso vai demorar tempo, né? Tipo, o quarto é grande, tem muita coisa pra fazer. Mas o mais urgente era esse sofá, cama aqui mesmo que a gente colocou. Porque em menos de 2 semanas a gente tá recebendo visitas do Brasil. Então, a gente precisava de lugar pra dormir. Já aconteceu outras ocasiões aqui em casa que a gente precisava de lugar pra mais gente dormir, a gente não tinha. Então, a gente falou, não, essa é a hora, vamos comprar, vamos fazer. E, pra ser bem sincera com vocês, eu me arrependo de não ter comprado sofá antes, porque eu amei como ele ficou. A gente ainda não consegue sentar por conta, né, do colchão que tá aqui. Ontem o Lu até sentou ali e afundou, porque, né, precisa ter o colchão e tal. Esse colchão, ele dobra, né? Uhum. Dentro do mecanismo ali. É igual, acho que no Brasil é bem comum, né, esse mecanismo de puxar o sofá-cama, mas enfim, então precisa disso pra ficar firme, então só dá pra sentar aqui, mas por enquanto nem tá dando muito pra usar, mas eu já amei. Bom, a ideia pro almoço de hoje era pra ser sopa de legumes, mas vai demorar um pouco, então a gente foi pra coisa mais rápida, que foi a mesma coisa do almoço de ontem, a gente só mudou a massa, então aqui a gente tá fazendo fusilli, aqui tá o molho esquentando, e aqui na air fryer a gente tem a picanha fazendo. Bom, gente, só pra mostrar um pouco aqui pra vocês, então, pra dar um pouco mais de contexto no radiador. Esse, então, aqui é um exemplo de radiador. Nesse caso é bem grandão, porque aqui de baixo, né, como é um ambiente bem grande, né, então eles são bem maiores. Então dá pra ver aqui que ele é bem grossão. E aí, aqui, ó, no caso desse, aqui embaixo, do lado, fica esse termostato. Então ele tá falando aqui pra gente que ele tá marcando 19 graus. No caso, a gente tá, nesse momento, acho que ele tá marcado pra ligar assim que baixar pra uns 18,5. Então, se baixar a temperatura aqui, o boiler lá vai ligar e todos os radiadores... E ele vai mandar água pro sistema, que passa em todos os radiadores. Então, resumindo, é mais ou menos assim como funciona. Aí aqui no banheiro, para mostrar um outro radiador para vocês. No caso aqui a gente tem nossa máquina de lavar que tá funcionando aqui. E esse radiador, como dá pra ver, ele é super pequenininho, né? Bem menor. E ele tem também, aqui ó, você controla o quanto você quer que ele abre ou fecha. Então, quando liga o boiler, a água passa pelo sistema inteiro. Mas eu posso controlar e falar assim... passa nenhuma água nesse aqui, ou menos ou mais, né? Então, dessa forma você controla o quão quente você quer cada cômodo, mas você não consegue controlar, não consegue controlar muito bem se liga o boiler ou não. No caso, nosso boiler também fica aqui nesse banheiro de baixo, então ele fica escondidinho dentro desse armário aqui. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Então aqui tá o boiler. E aqui tá mostrando, então, que eu posso setar a temperatura da água quente dele e a temperatura da água que vai passar no sistema de aquecimento. Bom, e o que eu vou tentar substituir, então, é aquele aparelhinho que mostra a temperatura, né, que é o termostato, e é o aparelhinho que controla o boiler. Só que nesse caso a gente vai trocar, então, ele por um smart, que daí vai dar pra setar algumas coisas melhores pelo aplicativo e também a distância, né. Então, esse aparelhinho aqui, que eu vou instalar ele. E a outra coisa que também dá pra fazer, não é necessário, mas tipo, ele permite você fazer isso, é você comprar as válvulas de cada radiador smart também. Então, se a gente quiser, por exemplo, trocar, né, o quanto passa de água no sistema em uma válvula, a gente tem que ir lá e mexer, e assim vai dar para fazer por essa válvula aqui, que ela é automatizada, então dá para controlar também pelo aplicativo, e ela também tem a temperatura própria, então eu posso colocar assim, eu quero que esse cômodo fique 20 graus. Aí ele vai ligar esse cara aqui, vai abrir essa válvula. E quando chegar nos 20 graus, ele vai fechar sozinho. Então meio que essa é a ideia desse sistema. E é assim que é pra funcionar. Mas a gente conta pra vocês quando der tudo certo. Pelo que eu entendi, o nosso banho quente de hoje não tá garantido, né? Existe uma chance. Foi isso que me falaram. Né? Então é melhor já tomar banho agora, né? Mas acho que vai dar tudo certo.
Então, gente, eu tenho dúvidas se a hora que a gente tirar esse negócio ele vai estar pintado embaixo. Que Por trás, vocês... né? É, por trás. Vocês podem ver aqui, ó, que eles colocam e depois eles pintam, ó. Tanto que fica tudo assim, ó. Ah, não dá pra ver ainda, né? Tem que tirar tudo. Não. A gente vai ter que tirar pra ver. Vamos descobrir aqui, então. Porque o outro negócio, eu acho que ele é maior, mais alto assim, né? Mas ele é mais fininho. Então, vamos ver como é que vai estar o estado aí atrás. Olha, acho que tenta decente Tá pintado, atrás. sim. É, só que tem um buracão, eu acho. Nossa. O que é pior, né? Isso pode ser um grandíssimo problema. Tem um buracão atrás. E... Ah, não, não tem não. Ai, que bom. Ah, só que assim... Bom, vamos ver, quer ver? Ó, o furo aqui. Acho que o furo vai ficar pra fora, né? Oi? Bom, mas o furo dá pra cobrir depois. Mas vamos ver, vai ficar bem certinho no buraco. É, mas eu acho que esse daí dá pra cobrir, né? Depois ou não dá? Vai ter que ser. É, vai ter que ser assim. Ai, ai, Por que ai. eles fazem isso, né? Não, tá louco. Mas enfim, Pelo menos aí cobriu. é. Mas daí aqui não é só passar uma massa e depois pintar? É o que a gente vai ter que fazer. Vamos ver, gente, se tá funcionando. Já tá tudo prontinho aqui. Isso daqui a gente vai ter que resolver um outro momento. A gente vai resolvendo as coisas e criando mais problemas, né? Mas tudo bem. Aí depois a gente resolve isso. Vamos ver se tá funcionando. Acabou de ligar, Lu? Oi? Você ligou? E é pra tela ligar aqui? O que é pra fazer? Não sei. Não sabe? Tá tudo desligado aqui. Oi? Tá tudo desligado aqui. É? Não aconteceu nada. Não, não aconteceu nada. Tá aqui. Era pra acontecer? Não sei. Agora ligou a tela sozinha. Eu vou voltar pra subir. Nossa, Só pra ver se vamos vai fritar ligar. aqui Né? dentro. Gente, ele avisou, mas eu não escutei. Vai ter banho hoje? Não sabemos ainda. O que aconteceu? Tinha um fio a mais que não sabia se colocava ou não nas instruções. E eu coloquei. E talvez não devia ter colocado. Mas agora vamos tentar sem fio e ver o que vai acontecer. Bom, posso confirmar que vai ter banho quente hoje. Agora, a gente só precisa descobrir se de fato o sistema aqui tá funcionando, né? E se a gente vai descobrir já já. Mas eu diria que parece que sim. Ele tá dando como ligado. E lá ele tá ligado. Vamos diminuir bastante a temperatura. Vamos ver se ele vai desligar lá. Viu? Queimou o fusível, né? É, eu já mostro o que aconteceu. Não desligou ainda, desligou? Acho que ele demora um pouquinho pra desligar, né? Ele ainda tá dando como ligado, eu acho. Eita. Tenso, gente. Estamos mostrando tudo ao vivo aqui, ó. As coisas que dão certo e as coisas que não dão. Em teoria se desligou, vamos ver. Desligou? Ali tá falando que desligou. Bom, gente, por sorte, aqui em algumas tomadas mais centrais, assim, de coisas maiores, eles sempre têm a tomada com o fusível. Então, pra quem não sabe o que é fusível, eu já explico o que é. Mas aqui dentro fica o fusível, então você pode colocar aqui, né, ele... Ui, tá onde colocar? Coloca ele aqui, fecha e depois você abre de volta com uma chave de fenda, por exemplo. Aí, o que aconteceu? O boiler não ligou mais depois. E aí eu pensei, putz, queimou. Mas o bom é que se queimou, queima o fusível, né? Na maioria das vezes é o que isso vai acontecer. E é justamente isso, essa pecinha queima. E isso aqui custa, sei lá, 50 centavos, um pound, talvez nem isso. Acho que por esse preço você compra vários desse aqui. E aí, só pra testar se era isso mesmo que eu fiz, eu tirei o fusível do boiler, coloquei na máquina de lavar, e a máquina de lavar não ligou, e aí a máquina de lavar estava ligando, né? Então isso fez com que eu provasse pra mim mesmo que tinha queimado o fusível. Aí eu fui lá, tirei aquele fio que eu coloquei a mais, ali no termostato, fiz tudo de novo e coloquei o fusível que não estava queimado no boiler e deu tudo certo. Ele está ligando e funcionando. Bom, e aí, assim que... Bom, deixa eu falar uma coisa primeiro. Eu coloquei os 3 fios porque quando você ia fazendo pelo aplicativo, ele ia te dando todas as informações do que fazer.
No outro termostato, ele não usava o terceiro fio. Só que o terceiro fio estava ali. E nesse termostato aqui, novo, nas instruções, ele colocava o terceiro fio. Então, eu achei que fosse precisar. Ele não falou nada, então eu acabei colocando. Mas, como visto, eu talvez não deveria ter colocado. E ainda bem que não foi nada demais, assim. Claro que eu dei uma pesquisada para ver se era aquele fio mesmo antes. Mas eu não entendi por que ele queimou, de fato. Mas era um risco que eu estava disposto a correr. Mas e também o que aconteceu? Assim que a gente colocou agora e funcionou, a gente achou que não estava funcionando direito a parte de ligar os radiadores. Porque a gente mexia aqui, setava ele para cima, por exemplo. Agora, por exemplo, aqui dentro está marcando 18 graus. Então se eu colocar... Opa, desculpa. Aqui dentro, esse é o quanto a gente setou de... Temperatura. A temperatura que a gente quer. Então se eu quiser falar assim, eu quero 24 graus. Então agora vai demorar uns 3 segundinhos, ele vai piscar. E ele vai setar essa temperatura como a temperatura que ele quer atingir. E a temperatura que está atual agora é 20,5. Quando a gente faz isso com outro termostato, na hora ele já ligava. E esse aqui não estava ligando. Isso a gente achou estranho. Ele demorou um tempão, assim, alguns minutos e tal, e do nada ele ligou. E aí depois também para desligar, eu coloquei aqui tudo para baixo, né, embaixo da temperatura que tá. E aí ele vai dar uns 3 segundos aqui para setar essa temperatura. E aí ele deveria desligar o radiador. E ele também estava, tipo, não desligando e tal. Demorando, e depois de um tempo desligou. E daí a gente foi pesquisar e é meio que um mecanismo de segurança mesmo. Ele não age tão rápido. Principalmente agora que nem eu botei a temperatura alta e baixei a temperatura rápido. Ele não vai simplesmente ligar e desligar lá. Ele vai dar um tempo. Então, pelo jeito tá tudo certo e tá funcionando. Então, show de bola. Bom, gente, então estamos com o nosso lanchinho da tarde aqui, ó. Hoje, além do pão de queijo, tem coxinha também. Então, só melhora, né? Mas, enfim, a gente mostrou esse negócio do radiador pra vocês, porque eu acho que é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Falando assim, nossa, mas vocês não passam frio, mas é muito frio e não sei o quê. E a gente não passa frio dentro de casa e nem dentro dos lugares, porque sempre tem o aquecimento. É mais na rua mesmo, né? Sim. Quando a gente sai de casa e tal. E é engraçado que sempre, tipo assim, mesmo que a gente fala com os familiares, eles perguntam assim, quantos graus tá aí? Daí a gente fala assim, tá tipo, hoje tá 5 graus. Nossa, vocês não estão com frio? Mas, tipo, a gente tá dentro de casa. E é sempre assim, né? Muito engraçado. Sim. Tipo, a percepção é diferente, assim, dentro de casa a gente não percebe, porque tá sempre com o aquecedor ligado e as casas são feitas para reter calor também. Então, frio é só quando você sai mesmo que você sente aquele frio, né? Inclusive nos lugares que a gente, tipo assim, quando você vai em lojas e tal, tá sempre muito quente, né? Chega até a ser ruim. Mas com esse negócio também agora vai ser bom até com relação às viagens, né? Porque antes de viajar a gente tava sempre... Não desligando, mas baixando a temperatura pra não ficar ligando desnecessariamente quando a gente não tá aqui. E assim, a gente nunca esqueceu de diminuir a temperatura, mas, né, se um dia a gente esquecer, agora a gente consegue fazer a distância. E eu acho que o pior era na volta, né? Porque quando a gente chegava, a casa tava muito, muito, muito fria mesmo. Então, tipo, às vezes a gente chegava tarde, daí meio que ia tomar banho direto, e pra sair do banho era tipo, nossa, tá muito frio. Porque demora um pouquinho pra começar a esquentar. Então agora a gente vai poder também colocar pra esquentar a casa um pouquinho antes da gente chegar, né? Não, querendo ou não, tipo assim, às vezes demora, tipo assim, um dia e meio pra casa chegar, tipo, sair assim a gente deixava uns 12, 13 graus até uns 19 graus, 20 graus, que é o que a gente deixa. Então ela vai, tipo, dá pra esquentar mais rápido se quiser, mas querendo ou não, a casa, ela demora pra, tipo, começar a reter o calor, né, e realmente esquentar. Então acho que isso vai dá pra fazer agora, né, à distância, vai ajudar bastante também. Sim. Então, e aí hoje a gente não vai fazer nada demais, né, a gente vai, enfim, comer nosso lanchinho aqui, vai assistir um seriado, vai fazer a nossa sopinha mais tarde, mas a gente não vai fazer mais nada da casa, porque a gente ainda tem o espelho pra colocar, tem as luminárias, que mais? E tem a válvula. A válvula do radiador. Só que já foi muita atenção hoje, né? Já foi trocar ali o principal, foi muito estressante já. Vamos deixar o radiador quietinho lá agora, né? Porque do nosso quarto é o principal que a gente quer trocar aquela válvula. Então, é bem importante que a gente consiga esquentar nosso quarto. Então, e aí hoje já foi muito estresse e acho que é melhor a gente deixar para outro dia, né? Mas enfim, como eu falei, a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre curiosidades, né, do processo de compra de casa, curiosidades sobre a casa mesmo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida já, deixa aqui nos comentários que aí daí a gente já pode incluir no vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana com a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!